Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano Fortes, e nessa oportunidade para comentarmos mais uma das lições bíblicas da editora Betel desse terceiro trimestre de 2017. E dessa feita estaremos comentando a lição de número 9, o legado missionário da Igreja Primitiva. O nosso texto áureo nos diz: antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e os gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos 26, 20. Nossa verdade aplicada diz que um dos grandes legados deixado pela Igreja Primitiva foi a perseverança em anunciar a palavra. Nós temos aqui 3 objetivos, dos quais estaremos trabalhando ele no decorrer da lição. E o nosso texto de referência se encontra em Atos capítulo 1, versículo 4, versículo 5, versículo 7 e o versículo. O primeiro ponto, meu querido, vai tratar sobre os mandamentos missionários, que nós vamos trabalhar para chegar ao senso de que as determinações dadas pelo Senhor Jesus quanto à missão, elas precisam ser conhecidas. E os 3 itens desse primeiro ponto nos mostram isso. A primeira coisa que aprendemos aqui é o exemplo que nos é deixado pela Igreja Primitiva, que não existia luta e nem tribulação que a parasse. E estudando isso, nós vamos observar que tudo isso era motivado pelo amor e a obediência a Jesus e ao Espírito Santo, ou seja, obediência aos mandamentos de Jesus dado à igreja por intermédio do Espírito Santo. O resultado, como diz o nosso comentarista, eles agitaram o povo de sua época. Por onde eles iam, lá estava o poder, a unção, a graça, os sinais e maravilhas. Ou seja, interpreto Jesus cooperando com eles e os povos sendo agregados ao reino de Deus. O primeiro item vai nos falar e deu-lhes mandamento pelo Espírito Santo, que fala da ação do Espírito Santo no meio da igreja, o agir do Espírito Santo no meio do povo de Deus. E aqui quero destacar 4 aspectos da obra do Espírito Santo, que vai abranger tanto o primeiro item, como o segundo item e como o terceiro item deste primeiro ponto. E o primeiro aspecto que quero abranger é o da regeneração. O Espírito Santo começa a trabalhar em nós pelo caminho da regeneração, nos regenerando, ou seja, o Espírito Santo gerando um novo nascimento em nós. Em João capítulo 16, versículo 8, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é que nos convence. Está entendendo? Então, ele, conseguindo nos convencer, ele nos encaminha para Jesus, que vai fazer essa obra regeneradora na nossa vida. Daí então chega também ao nosso entendimento que ele nos encaminha para Jesus, que é a fonte de vida. E não tem como o Espírito Santo fazer isso em nós, trabalhar a regeneração, fazer com que a regeneração aconteça, se não for pela fé. O segundo aspecto que temos aqui é a adaptação. O que significa isso? Fala do Espírito Santo morando no crente. Você estudando o Velho Testamento, você vai ver que o Espírito Santo possuía as pessoas, ou como alguns que apoderava-se dessas pessoas.
né? Nós vamos ter diversos exemplos na Bíblia, como Josué, como Davi, como Saul, o livro dos Juízes. Você estudando esses personagens, você vai ver essa expressão. Então o Espírito de Deus se apoderou, né? Só que essa apropriação era por tempo determinado, ao contrário de nossa realidade hoje. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, que o Espírito Santo estará conosco para sempre e habitando em nós. E Paulo também fala sobre isso, sobre o Espírito Santo habitar no crente. E só que essa habitação do Espírito Santo no crente, ela vai até a eternidade, quando nós fomos arrebatados aos céus, aí aonde nós vamos passar a viver eternamente com Deus. 1 Coríntios capítulo 16, 17 e 1 Coríntios 6, 19, 20 vai falar algo semelhante. O terceiro aspecto da obra do Espírito Santo é a contenção. Isto fala da sua ação em conter o pecado em nós. João 16:8 diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Ou seja, o Espírito Santo nos convence. Ele consegue fazer com que a ação do pecado seja estancada. Ou seja, na vida daquele que sabe que é casa de Deus, como diz o evangelista João em uma das suas epístolas, quem serve a Deus, quem é filho de Deus, não vive pecando. Ou seja, o pecado, por causa da obra do Espírito Santo, ele se torna um incidente ou um acidente na vida do cristão convertido a Deus. E isso acontece exatamente enquanto o Espírito Santo vai nos ensinando acerca de tudo, ou seja, nos dando os mandamentos que não são nada mais, nada menos do que as verdades espirituais do reino para nossa sobrevivência como filhos de Deus. O quarto aspecto da obra do Espírito Santo vai falar da concessão da capacidade para o serviço, ou para cumprirmos o ID, os mandamentos que tangem a comissão do ID, e por aí vai. E esta capacitação fala dos dons espirituais, agindo ou sendo operado através da vida do cristão, para que o projeto de Deus, o projeto salvífico de Deus, tecido na eternidade, seja totalmente concluído. Então aqui nós falamos aí sobre o determinou-lhe e recebesse poder, onde nós fala aí a respeito de o Espírito Santo nos capacitando, né, com esses dons espirituais. E também falamos aqui até do campo de atuação, onde nós saímos com esses dons espirituais sendo usados pelo Espírito de Deus para que as pessoas venham a ser totalmente abençoadas e através das nossas vidas o Espírito Santo venha convencer outras vidas e encaminhá-la elas a esse processo que acabamos de dizer, para que sejam agregadas ao reino de Deus. O nosso segundo item, nosso segundo ponto vai falar sobre o Espírito Santo na obra missionária. Aqui fala da ação do Espírito Santo, na verdade no crente, trabalhando na obra missionária. O sinal que Jesus deu aos seus discípulos para que ele se movesse de Jerusalém e saísse para pregar o Evangelho foi quando eles fossem revestidos do Espírito Santo. Este era o sinal que eles tinham
entender que recebendo o Espírito Santo está na hora deles saírem de Jerusalém e ir por toda a terra levando a mensagem salvífica do Eterno. E a missão do Espírito Santo é exatamente essa: capacitar e dirigir a igreja na sua nobre tarefa de ir pelo mundo proclamando Jesus, salvação para todos. E aqui vemos isso, ou este revestimento acontecendo em uma escala maior, pois assim que Jesus veio ter com os discípulos, antes de sua ascensão ao céu, ele soprou sobre os seus discípulos e depois de ter dado algumas instruções a eles, disse: recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, o versículo 22. Então aqui no Pentecoste, tratando-se do ponto do item 1 do ponto 2, é o Espírito Santo em ação por meio do discípulo, gerando outro discípulo e fazendo com que o Evangelho fosse propagado. Aqui no item 2, vamos observar que os milagres, maravilhas, sinais, curas, libertações, demônios sendo expelidos, etc., era nada mais, nada menos do que o Espírito Santo em ação. E esta ação do Espírito de Deus era por meio da igreja. Tinha como resultado as pessoas serem agregadas ao reino do céu, sendo separadas e preparadas e enviadas ao campo de atuação. E assim prossegue até a consumação do projeto redentor do Eterno ser concluído. E nós hoje não somos diferentes. O legado já foi nos deixado. Precisamos priorizar o que o Espírito Santo quer que seja priorizado, no ganhar das vidas para o reino do céu. Vai aqui um pensamento: devemos deixar que o Espírito Santo é quem nos direcione, quem nos conduza nesta obra missionária, e pararmos de inventar situações na desculpa de ser uma estratégia, até porque temos como objetivo verificar a maneira como o Espírito Santo trabalha, quanto o operar dele na obra missionária. E como já disse, a missão do Espírito Santo é capacitar e dirigir a igreja nesta nobre tarefa de evangelizar o mundo. O terceiro ponto fala sobre os principais missionários. Então, vemos que os seguidores de Cristo entenderam bem a vontade do Senhor e os seus papéis na propagação do Evangelho do Reino. Vemos isto ao observar o desempenho de cada um. Mesmo correndo o risco de serem mortos, eles não se intimidaram. Prosseguiram, pois para eles, como diz o famoso jargão de um evangelista ou do maior evangelista deste século, Billy Graham, morrer é só mudar de endereço. Vemos isso quando lemos os relatos de Paulo falando que morrer para ele em Cristo era ganho. E como o nosso próprio comentarista expressa, a maioria deles morreram brutalmente. O que dizer dos coliseus de Roma? Quantos e quantos morreram cumprindo a missão
que a eles foram dadas. Mas, como vemos na história, quanto mais eram mortos, quanto mais o evangelho se espalhava, como o sangue deles que iam sendo derramado nas arenas. E como temos por objetivo para este ponto destacar os principais missionários do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro e Paulo. Então, tanto Pedro como Paulo são apontados como dois ícones pelos feitos que o Santo Espírito operou através deles. Eles deixam, principalmente para a geração atual de líderes, o que é viver na dependência do Eterno. Homens que, como Paulo e Pedro e os outros, que foram enviados e não levaram em conta a sua própria vida, corria todo o tempo que tinha atrás das vidas, gastando as suas vidas por amor ao Evangelho. Não vivia se degladiando para ter o maior ministério, pois não se preocupava em ter templos magnânimos, mas uma simples sinagoga, ou a sala de uma casa, ou quem sabe um espaço numa praça, era o suficiente para eles. O importante era as vidas sendo agregadas ao reino. Tão diferente dos nossos dias. Mas o legado deixado por esses tão nobres filhos de Deus é algo tremendo. E se o Evangelho tem chegado até aqui, é porque, com certeza, os pais da igreja captaram bem a mensagem. Temos de ter esta mesma preocupação de deixar este mesmo legado para as futuras gerações. Se Jesus não vir logo, e quanto a isso, nós devemos descansar a nossa mente, porque entendemos que o grande responsável para que isso aconteça é o Espírito Santo de Deus. A nossa conclusão nos diz: o legado missionário da igreja primitiva foi constituído de homens que receberam em uma visão celestial, homens simples, mas com um diferencial: a presença do Espírito Santo em suas vidas. Este poder ainda está ao alcance de todos e é necessário crer, e assim veremos a glória de Deus. Atos 2, versículo 39. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Quero aí pedir perdão aos inscritos que na última semana não consegui postar a lição de número 8 por motivo de força maior, mas nós estamos aqui novamente e esse trabalho nós estaremos dando continuidade nele, para a glória do nome de Jesus. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar assim o seu joinha, compartilhar esse vídeo, para que tanto o canal seja ajudado e como eu tenho esperança de que essa simples palavra ela possa agregar conhecimento e aproximar